Muito alegre, e nós louvamos a Deus pela vida do pastor Vinícius Zulato. Glória a Deus, seja bem-vindo, querido. Para nós é um prazer e uma alegria. Abençoe. Carinho enorme aqui. Eu estou ficando já, quando eu olho para ele, eu vejo que eu estou ficando realmente velho. Boa noite, irmãos. Graça e paz do nosso Senhor Jesus. Amém? É sempre um prazer poder estar aqui. Eu me sinto muito à vontade aqui. Literalmente fiz família aqui nesse lugar. O pastor Ismael, a Andréia, a pastora, Neto, sua esposa Fabrícia, são uma família que, e os demais irmãos aqui, a gente se sente muito à vontade aqui. É sempre muito bom poder estar aqui para compartilhar a palavra do Senhor. Amém? Abra comigo a sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 5. Evangelho de Lucas, capítulo 5, a partir do versículo de número 1. Para quem for curioso da minha idade, irmãos, a curiosidade vai matar você, querido, porque eu não vou falar a minha idade. Estou brincando, tenho 31, irmãos. Sei que não parece, parece a carinha de 26, mas eu tenho 31 já, irmãos. O negócio está passando, Estou orando, Senhor, apressa-te me dar vitória. Lucas 5, versículo 1 diz: certo dia Jesus estava perto do lago de Genezaré, e uma multidão o comprimia, e de todos os lados ela estava ali para ouvir a palavra de Deus. E viu à beira do lago 2 barcos que haviam sido deixados ali pelos pescadores, que estavam lavando as suas redes. Entrou em um dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. E então sentou-se, e do barco ele ensinava ao povo. E tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas, e a todos lancem as redes para a pesca. E Simão respondeu: mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada, mas, porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes. E quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. E então fizeram sinais aos seus companheiros no outro barco para que viessem ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos ao ponto de começarem a afundar. E quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que havia sido feita, como também Tiago e João, filhos de Zebedeu, sócios de Simão. E Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. E eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Amém? Diz o pastor Ismael que toda vez que eu venho aqui eu estou com essa tosse, É só chegar de uma pessoa que a tosse diz: alô, estou aqui, Sai, repreendido está em nome de Jesus. Senhor, nós oramos nessa noite, pedimos ao Senhor: envia, Senhor, a cada um de nós a tua palavra. Nós oramos para que o mesmo Espírito que inspirou a palavra, o mesmo Espírito que na história usou homens e mulheres nas suas limitações, no seu contexto cultural, dentro, Deus, do seu momento histórico, esse mesmo Espírito, Senhor, que usou homens para escrever a tua palavra, esse mesmo Espírito nessa noite nos ajude a entendê-la, Senhor. Que o Espírito nos dê olhos para ver, que o Espírito nos dê ouvidos para ouvir, que o Espírito abra o nosso coração para que ele possa receber a viva, a incorruptível, a semente da tua palavra, Senhor. E nós oramos para que, por graça e misericórdia, o Senhor use o pregador dessa noite, para que com fidelidade, com ousadia, com humildade, Senhor, Pai, ele possa ser um instrumento habilidoso em tuas mãos. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus, e quem crê diga amém. Irmãos, o Evangelho de Lucas conta para nós a respeito da missão de Deus. Diga comigo, missão de Deus. E por que eu digo isso?
É muito simples você perceber porque o Evangelho de Lucas nos conta a respeito da missão de Deus, quando você olha a intenção original a qual Lucas ele escreveu esse Evangelho. Quando nós olhamos para a intenção original do autor, nós vamos perceber que Lucas estava escrevendo para um homem chamado Teófilo, para que ele pudesse conhecer os fatos a respeito da vida do Senhor Jesus Cristo, desde o início até a ressurreição e a ascensão do Senhor. E vale lembrar que o Evangelho de Lucas faz parte de um compêndio maior. Quando Lucas escreveu esse Evangelho, juntamente com ele também estava o livro de Atos, para que Teófilo não apenas soubesse a forma como Deus agiu na história através do seu filho, mas também para que Lucas soubesse como essa missão que Deus começou através da pessoa do seu filho Jesus Cristo, ela prosseguiu na história através da vida dos seus 12 discípulos que foram cheios do Espírito Santo, posteriormente através da vida e do ministério de Paulo, alcançando a capital do império e levando então o evangelho a se espalhar por todo o mundo a partir da capital do império romano, a cidade de Roma. O Evangelho de Lucas conta para mim e para você a respeito da missão de Deus. E quando nós olhamos os primeiros capítulos desse Evangelho, a gente percebe que a missão de Deus na história, ela só pode ser realizada pelo próprio Deus. Ninguém tem capacidade em si mesmo para fazer a missão de Deus, senão o próprio Deus. E é Deus quem está realizando a sua missão. Porque os primeiros capítulos desse Evangelho vão mostrar para mim e para você que toda a ação protagonizada aqui é única e exclusivamente protagonizada pela pessoa do Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo. É Ele quem nasce pela obra do Espírito do ventre da Virgem Maria. É Ele quem sobe ao deserto para ser batizado por João Batista e posteriormente é conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado por Satanás. É Ele quem volta do deserto cheio do poder do Espírito. E é Ele quem começa a pregar e a operar prodígios, maravilhas e sinais. As ações no Evangelho de Lucas, nos seus primeiros 4 capítulos, são todas elas feitas única e exclusivamente pelo Filho de Deus, para lembrar a mim e a você que a missão de Deus só pode ser feita na história pelo próprio Deus. Mas é interessante perceber que apesar da missão de Deus só poder ser feita pelo próprio Deus, quando nós chegamos aqui no capítulo 5, a gente percebe que apesar da missão de Deus só poder ser feita pelo próprio Deus, Deus deseja usar homens e mulheres imperfeitas para cumprir a sua missão. Apesar desses homens não terem em si capacidade, competência, autoridade, desenvoltura para obedecerem, para satisfazerem, para cumprirem a missão de Deus, ainda assim Deus deseja usá-los para o cumprimento da sua missão. Mas para que esses homens possam participar da missão de Deus na história, eles precisam aprender alguns princípios. E é sobre esses princípios que eu gostaria que você aprendesse, que nós aprendêssemos nessa noite, para que também possamos participar da missão de Deus nesse tempo. Porque na verdade, irmãos, nós estamos aqui reunidos exatamente porque há 2 anos atrás alguém decidiu fazer parte da missão de Deus na história. Alguém decidiu dar prosseguimento a um projeto de Deus chamado igreja. Porque a igreja não é um projeto humano, irmãos. A igreja não é uma idealização de homens. E na verdade, ela não é nem uma organização. Apesar de na terra ela se organizar de maneira visível por meio das instituições, a igreja é um organismo. A igreja é o corpo vivo do Senhor Jesus Cristo. E ela é preenchida pelo Espírito para que pela obra do Espírito ela possa então cumprir satisfatoriamente a obra de Deus na história. Mas há 2 anos atrás alguém decidiu dar prosseguimento na extensão desse organismo. E é por essa razão que nós estamos aqui. Porque um dia alguém decidiu dizer: Deus, faz a tua missão na história através da minha vida. E eu digo para você, você também pode participar da missão de Deus. Mas Deus quer nos ensinar alguns princípios. E o primeiro princípio que Deus quer nos ensinar nessa noite, meus irmãos, está aqui nos primeiros versículos. Acompanhe a leitura comigo, por favor. Certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré. Uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. E ele viu à beira do lago 2 barcos que haviam sido deixados ali por pescadores que estavam lançando as suas redes. E ele entrou em um dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia.
E então ele sentou-se e no barco ele ensinava o povo. Algumas informações aqui são importantes. Em primeiro lugar, o texto deixa muito claro para mim e para você a localização histórica em que esse evento aconteceu. O texto diz que Jesus estava juntamente com esses pescadores à beira do lago de Genezaré, também conhecido como Mar da Galileia. Eu não sei se você sabe, mas o Mar da Galileia ele tem 4 horas de profundidade e 2 horas de extensão. Para você atravessar a totalidade do Mar da Galileia, se você for a fundo dele, você vai percorrê-lo por 4 horas. E se você andar na sua margem, você vai percorrê-lo por 2 horas. É um lago grande, é um mar grande. E nessa época ele era considerado um paraíso terrestre, porque não havia em nenhum outro lugar tamanha quantidade de peixe e variedade de peixe como o Mar da Galileia nessa época. Mas o texto não vai dizer para mim e para você apenas que Jesus estava à beira do Mar da Galileia, o melhor lugar para se pescar daquela época. O texto vai dizer para mim e para você que Jesus não estava apenas à beira do Mar da Galileia. Pedro, juntamente com os seus companheiros de pesca, não estava apenas à beira do Mar da Galileia. O texto vai mostrar para mim e para você qual é o instrumento que esses homens usaram para a sua pescaria. O texto não diz que eles estavam usando vara, o texto diz que eles estavam usando rede. Mas quando se pesca com rede, você tem uma oportunidade infinitamente maior de poder pegar um número muito maior de peixes. O texto vai mostrar para mim e para você que eles não apenas estavam à beira do melhor lugar para se pescar, mas eles estavam usando o melhor instrumento para se pescar na sua época. E o texto vai dizer mais. O texto diz para mim e para você que eles tentaram pescar por uma noite inteira. Então Pedro estava pescando durante o dia, ele foi pescar de madrugada. E todo mundo aqui sabe que o melhor horário para se fazer pescaria é que hora, irmãos? De madrugada. Então eles não estão apenas no lugar certo, usando o instrumento certo, e não apenas no horário certo. Mas o texto diz para mim e para você que Pedro não era um amador na pesca. Aliás, vai dizer que ele era um pescador profissional. Ele sustentava a si, a sua vida, a sua família. A maneira como Pedro administrava a sua história era através do ofício da pescaria. Então Pedro não era um pescador amador, ele era um pescador profissional. Então nós estamos falando de alguém que é um profissional da pesca. Nós estamos falando de alguém que está no lugar certo, na hora certa, com o instrumento certo para fazer o que se propôs a fazer. E qual foi o resultado da sua pescaria, irmãos? Qual foi? 0. O texto bíblico diz que Pedro tentou pescar uma noite toda. E qual foi o resultado? 0. Eu te pergunto, já aconteceu alguma vez isso na sua vida? Em que você estava no lugar certo, na hora certa, com o instrumento certo, e você se sentia totalmente capacitado para fazer o que você estava fazendo, e o resultado da sua pescaria foi 0. Já aconteceu isso com você? Alguém aqui? Mais alguém? Vamos lá, irmão, confesse o seu pecado. Estou brincando. A pergunta é: por que Deus permite que isso aconteça? Por que Deus muitas vezes permite que a gente passe por essas situações? Que apesar de nós estarmos no lugar certo, na hora certa, fazendo o que é certo, tendo plena consciência de que aquilo que vamos fazer vai dar certo, a coisa dá errado. Por que Deus permite isso? Eu vou dizer para você por que Deus permite muitas vezes que isso aconteça conosco. É porque Deus quer nos fazer entender que o que traz legitimidade aos nossos atos na história não é a nossa competência. O que traz legitimidade aos nossos atos na história é a misericórdia de Deus. É a misericórdia de Deus que traz legitimidade ao que eu faço e aquilo que você faz. Porque presta atenção, querido, você pode estar no lugar certo, você pode estar na hora certa, você pode saber o que fazer e ter o melhor instrumento para fazer. Se Deus não estender sobre você a sua misericórdia, eu digo para você, você pode fazer tudo da melhor forma possível e ainda assim isso está fadado ao fracasso. Porque quem sustenta os meus atos e os seus atos na história é a misericórdia de Deus. Aliás,
é exatamente isso que a Bíblia diz para mim e para você em Lamentações no capítulo 3, você lembra disso? A Bíblia diz, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. A misericórdia do Senhor se renova sobre mim e sobre você todas as manhãs, e ela é a causa de nós não sermos consumidos, porque a sua misericórdia é inesgotável, ela não tem fim, se renova sobre mim e sobre você todas as manhãs. Agora, sabe o que eu acho interessante? É que essa palavra misericórdia usada aqui no texto original é a mesma palavra usada para mulher grávida, a mesma. Quando Jeremias diz assim para mim e para você, a misericórdia do Senhor se renova sobre nós, ele está dizendo assim para mim e para você, Deus fica grávido de mim e de você todas as manhãs, e essa é a causa de nós não sermos consumidos. Eu estava olhando para a irmã aqui, gravidinha, né, no momento do louvor. E gente, quando você olha para uma mulher grávida, você vê a criança ali em formação no seu ventre, você percebe que toda a condição que a criança precisa vem da onde, irmãos? Da sua mãe. É a mãe que proporciona para ela o ambiente, é a mãe que proporciona para ela as condições, a alimentação, tudo que é necessário, não apenas para que ela exista, mas para que ela possa ser formada e para que ela possa nascer. Presta atenção, querido, o Jeremias está dizendo para mim e para você, que quem proporciona as condições necessárias para que a minha vida e a sua vida funcione todos os dias, não é a tua autonomia, não é a tua competência, não é a tua inteligência, não é a tua habilidade, não é a tua capacitação, não são as tuas estratégias. O que proporciona que eu e você tenhamos os nossos atos legitimados na história se chama a misericórdia do Senhor. É Deus quem legitima os nossos atos na história. Se você quer fazer parte da missão de Deus, essa é a primeira lição que você precisa aprender. É que é Deus quem legitima os nossos atos. O texto diz que o Pedro tentou a noite inteira, mas o resultado foi zero. E às vezes Deus permite que a mesma coisa aconteça comigo e com você, para que a gente se lembre que se não for a sua misericórdia, a gente está enrolado, meu irmão. Se não for a misericórdia de Deus, eu e você estamos fritos. Mas quando a misericórdia está conosco, meu irmão, então a realidade muda na minha vida e na sua vida. Amém? E presta atenção, meu irmão, deixa eu dar um passo ali. Não estou dizendo que é crente que precisa da misericórdia. Não estou dizendo que você que é cristão aqui e entregou a sua vida a Jesus Cristo, você depende da misericórdia. Estou dizendo que qualquer ser humano que deseja fazer parte da missão de Deus precisa entender que os seus atos são legitimados na história pela misericórdia. Porque presta atenção, querido, é a misericórdia que sustenta homens bons e ruins, santos e pecadores, justos e injustos. O texto bíblico diz que Ele faz nascer o sol sobre todos os homens, Ele faz a chuva cair sobre todos os homens. É Ele quem derrama a sua bondade do céu, para que os homens possam ter alegria no seu coração e perceber que é Deus quem coordena os atos da história conforme Ele quer, para o louvor e para a glória do seu próprio nome. Não existe ninguém aqui essa noite que não dependa da misericórdia de Deus. Ainda que você pense ser autônomo e completamente suficiente, eu digo para você, meu irmão, se Deus decidir que você hoje parte daqui para uma melhor e parar de pulsar o seu coração pela ação do Espírito Santo, você não vai existir mais. Você vai partir daqui para encontrar com Jesus Cristo, se Deus quiser. É Ele quem sustenta a minha vida e a sua vida, querido. É Ele. E aí o texto prossegue dizendo, né, que Jesus estava sendo comprimido. E ele estava tentando pregar e o pessoal não deixava, apertando Jesus. Eu quero pregar, gente. O pessoal tentando apertar Jesus. Jesus, dá licença, eu quero pregar. Até que chegou um momento e falou assim, para tudo. E ele virou para Pedro e falou assim, presta atenção nos detalhes do texto. Olha o que o texto diz. O texto diz que Jesus pediu. Pediu. Mais uma vez. Pediu. Jesus? Pediu. Mas, gente, esse verbo usado aqui no original é pedir encarecidamente. É como se Jesus tivesse virado para Pedro e dissesse assim: Pedro, será que por gentileza
você poderia pensar na possibilidade de, quem sabe, talvez no dia de hoje, nesse momento em que eu careço de um espaço para pregar enquanto as pessoas me apertam, ceder-me a possibilidade do seu bar, para que através dele eu possa falar à multidão? Jesus pediu. Hoje você consegue entender isso? O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o dono de tudo e da história, o Rei da criação, quando encarna, se aproxima do Pedro e diz assim: você poderia, por favor, me emprestar o seu barco? E aí Jesus entra no barco de Pedro. E quando Jesus entra no barco de Pedro, o texto bíblico diz que ele transforma o barco de Pedro em um ponto de pregação. Aleluia, aleluia, Jesus. Quantos podem dizer glória a Deus? A segunda lição que esse texto quer ensinar para mim e para você, meu irmão, é que não existe, presta atenção, não existe nada na minha vida e na sua vida que Deus não possa usar para glorificar o seu nome. Deus pode usar qualquer coisa na minha vida e na sua vida com o fim de dar glórias ao seu nome. Inclusive, Ele pode usar a tua vida profissional. Fala, Deus. Fala aqui nessa noite, papai. Porque a maioria dos cristãos que eu conheço pensam assim. A maioria dos cristãos pensam assim: que oração, jejum, célula, as atividades referentes à categoria espiritualidade podem ser usadas por Deus com o fim de dar glórias ao seu nome. Mas a minha vida profissional, eu uso ela com o fim de alcançar os meus sonhos, os meus projetos, os meus objetivos, as viagens que eu quero fazer, a casa que eu quero comprar, o carro que eu quero ter. Então assim, Deus usa essa parte da minha vida, mas essa outra parte aqui, eu uso ela conforme eu desejo, com o fim de que as minhas vontades sejam feitas através da minha vida profissional. Presta atenção, meu irmão. Quando Jesus entra na sua vida, Ele entra pedindo licença. Mas quando Ele está dentro, aí Ele começa a dar ordem. Porque eu não sei se você percebe, mas depois que Jesus estava dentro do barco de Pedro, aí Ele não pediu para o Pedro: por favor, será que você poderia levar o seu barco para onde as águas são mais fundas? O texto diz que quando Ele estava dentro do barco de Pedro, Ele disse: Pedro, pega o teu barco e leva ele para onde as águas são mais fundas. A frase não está no pedido, a frase está no imperativo, é uma ordem. Ele entra pedindo licença. Jesus é esperto, irmão. Jesus é um camarada. Ele chega assim, como que ele quer nada. Camarada, você não sabe. Então será que eu poderia, por miséria, usar o seu barco, para que de repente, através dele, eu possa pregar a outras pessoas? E aí ele entra e ele começa a dar um novo sentido, um novo significado à tua vida profissional. Ele começa a usar a tua profissão de uma forma como você nunca imaginou que ela poderia ser usada, como fim de dar glórias ao seu nome. E aí você fica ali estupefato, vendo Jesus fazer através do seu barco que você nunca imaginaria que ele poderia fazer. Só que quando ele termina de fazer, ele fala assim: agora quem vai mandar nesse negócio sou eu. Pego o barco e levo para onde eu quero. Aleluia. Jesus pode, meu irmão, usar qualquer coisa na sua vida. Qualquer coisa. Ele pode usar a tua profissão. Presta atenção, meu irmão. Escuta isso aqui. Quando Jesus chamou Pedro, escuta isso aqui, querido. Presta atenção. Quando Jesus chamou Pedro, Jesus não falou para ele assim: larga a pescaria. Agora você pega a pescaria e joga ela fora, que ela não tem mais sentido, não tem mais propósito, não tem mais significado, não vai valer mais para nada na sua vida. A partir de agora eu vou dar para você um novo rumo, um novo norte, uma nova capacidade. Foi isso que Jesus fez? Não, Jesus deu um novo significado para a profissão de Pedro. É isso que a maior parte dos cristãos não conseguem entender. Eles pensam que quando Deus chama eles para fazer alguma coisa, eles têm que pegar a vida deles antiga, jogar ela fora e abraçar uma nova vida. É verdade que algumas pessoas definitivamente serão usadas por Deus de maneira particular para o ofício ministerial, mas a grande parte dos que estão aqui serão usados por Deus não com uma nova vida, mas com a vida que você já tem, mas agora sendo usado de uma forma completamente diferente, como você nunca pensou que ela poderia ser usada. Porque Deus não te fez um empresário à toa. Amém. Papai. Deus não te fez um advogado
advogado à toa, um médico à toa, ninguém recebe, ninguém diz glória a Deus, ninguém diz aleluia. Não fez. Não fez. Você acha que Deus te deu isso à toa? Você acha que Deus te deu isso para você comprar a casa, o carro que você quer? Meu irmão, beleza. Tá bom, pode ter esse projeto e tal, mas deixa eu dizer uma coisa para você. Existe um plano muito maior para a minha vida e para a sua vida. E esse plano é o plano de Deus que está sendo executado na história. E Ele quer que esse plano também seja vivido através do teu segmento profissional. Ele pode usar qualquer coisa. Por incrível que pareça, irmãos, até o salão de cabeleireiro Deus pode usar para o louvor da glória do seu nome. As maquiagens Deus pode usar. Mas escuta aqui, meu irmão, Deus não pode usar apenas, escuta, Deus não pode usar, Deus não quer usar apenas a tua profissão. Deus pode usar a tua profissão, o teu segmento profissional da forma como Ele quer, a fim de glorificar o seu nome. Mas Deus também pode usar os teus fracassos. Amém. Deus pode usar as tuas falências. Porque eu não sei se você percebe, mas quando Jesus entrou no barco de Pedro, Jesus disse para ele: pega o teu barco e leva ele para onde as águas são mais fundas. Jesus levou Pedro para o lugar do seu fracasso. Porque o lugar onde o barco de Pedro foi levado, irmão, foi o lugar onde ele tentou pescar a noite inteira e não teve resultado nenhum. Jesus não pode, ele não pode apenas usar a tua profissão, mas Ele pode usar os teus fracassos. E presta atenção, querido, Jesus é perito em levar a gente para o lugar dos nossos fracassos. E sabe o que é interessante? É que assim como Pedro, quando Jesus pega a gente e leva a gente para o lugar dos nossos fracassos, a gente diz assim para Jesus: Jesus, eu já estive aqui. Glória a Deus. Oh Jesus, eu já estive aqui a noite inteira, Jesus. Jesus, ó, o que o Senhor está me pedindo, eu já tentei. E sabe qual foi o resultado do meu esforço? Foi nenhum. Que eu não sei se você entende isso. O texto começa dizendo que Jesus pede licença para entrar no barco de Pedro. A primeira forma de tratamento entre Jesus e Pedro, Pedro chama ele de Jesus, o recebe como Jesus. Mas quando Jesus está no barco, Pedro chama de mestre. Mestre. Porque é o Senhor quem está dizendo: eu vou lançar as redes. Sabe qual é a garantia que você tem de que agora você terá sucesso onde você teve fracasso? É que tem alguém juntamente com você no barco, meu irmão.